Boa noite. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo de cosmologia e eu vou falar para vocês de cosmologia observacional. Essa é uma aula bem diferente, no sentido de que, normalmente, quando se fala de cosmologia, se trata muito das teorias cosmológicas, das ideias, das inspirações mais malucas, digamos assim, que estão no ar, né? E eu preparei uma aula diferente. Eu preparei uma aula para mostrar quais são as bases observacionais das conclusões cosmológicas, das principais conclusões cosmológicas que nós temos hoje, e quais são, as principais observações que nós queremos fazer, ou que nós precisamos fazer para testar as hipóteses mais interessantes que há em cosmologia teórica. Então, eu vou mostrar para vocês quais são as ferramentas observacionais que dão base para a cosmologia. Porque a gente não pode esquecer que a astrofísica, como uma área da física, é uma ciência essencialmente experimental, no sentido de que quem dá a última palavra para uma teoria ser verdadeira ou não é o experimento. Por mais maravilhosa que seja a teoria, se não tiver um experimento bem embasado, com bons dados, bem conduzido, eu não posso levar adiante essa teoria, se esse experimento não estiver dando respaldo para a teoria, né? Da mesma maneira, um bom experimento descarta uma teoria quase imediatamente. A gente teve recentemente um exemplo bem claro disso. Foi feita a detecção simultânea, de ondas gravitacionais pelo Observatório de Ondas Gravitacionais, o LIGO, e foi feita a detecção também no óptico, que a gente chama de contrapartida óptica, da fonte dessas ondas gravitacionais. Então se observou tanto as ondas gravitacionais quanto as ondas eletromagnéticas, ou seja, a luz que veio dessa fonte, né, que causou as ondas gravitacionais. Isso nunca tinha sido feito antes, foi feito pela primeira vez nesse ano. E ao fazer essa medida, um dado simples descartou um monte de teorias gravitacionais alternativas à teoria da relatividade geral do Einstein. O dado foi que as ondas gravitacionais chegaram com um delay, ou seja, uma diferença de tempo, de menos de 2 segundos em relação às ondas eletromagnéticas, à luz. Na teoria da relatividade geral do Einstein, as duas devem percorrer o espaço com a mesma velocidade. E esse tempo, esse delay de menos de 2 segundos, ocorreu num tempo de 130 milhões de anos, que é a distância que está essa fonte da gente. Então, 2 segundos de diferença em 130 milhões de anos. Para a física, é como se fosse praticamente instantâneo. Ou seja, como se não houvesse o delay, né? A causa do delay pode ter sido uma coisa lá no próprio objeto, mas com certeza não foi no espaço. E várias teorias alternativas à relatividade geral diziam que a gravidade se deslocaria com uma velocidade diferente da luz. Então todas essas teorias já são descartadas por uma observação simples. É disso que eu falo quando eu digo que um experimento bem feito, bem conduzido, é a palavra final na teoria. Então a importância da gente olhar para a cosmologia com base nos dados, no que há de mais real para a gente estudar. A cosmologia, recentemente, nos últimos 20 anos, talvez 10 anos, sofreu uma grande revolução, que é a revolução dos satélites, de telescópios robóticos, da automatização dos dados, da automatização do tratamento de dados. A cosmologia foi revolucionada pela tecnologia que está à disposição dos astrofísicos, porque a gente consegue agora coletar grandes quantidades de dados de todo o céu, de várias distâncias, né, de vários lugares mais profundos no céu, né, cada vez mais longe da gente, e assim testar vários modelos cosmológicos. Isso não era possível antigamente, porque antigamente todo o trabalho era quase que manual, né, o astrônomo tinha que ficar com o telescópio observando um ou outro objeto, e agora não, agora a gente tem um trabalho realmente automatizado, muitos dados, uma massa imensa de dados. Essa revolução começou, como eu falei, nas últimas décadas, nos últimos 10, 20 anos no máximo, e está só engatinhando. A gente tem um futuro incrível para a cosmologia nas próximas décadas, porque cada vez mais nós temos tecnologia de ponta para obter uma massa imensa de dados e saber filtrar essa massa de dados para obter os dados que são relevantes, realmente. Um dos satélites, vários satélites, podemos começar até com o Hubble, mas
vários satélites que estão contando para essa revolução da cosmologia. Dentre esses vários satélites, um dos mais importantes foi o satélite Planck, que foi um satélite lançado pela Agência Espacial Europeia e que observou todo o céu em busca de dados da radiação de micro-ondas no fundo. Eu vou falar mais para frente para vocês sobre o que é isso, tá? Então, satélites como o Planck têm revolucionado a cosmologia e aberto os nossos olhos para testar muitas coisas importantes nessa área. E a gente tem grandes projetos para o futuro ainda. O Planck foi, digamos, o começo, né? Embora a gente, com justiça, pudesse até falar do Hubble como o começo, mas sem dúvida nenhuma o Planck foi um dos marcos. Mas a gente tem futuros, projetos futuros aí, muito importantes. Um projeto muito importante é o LSST, que vai ser um telescópio com a maior câmera já construída. Nessa foto aqui você tem um desenho da câmera desse telescópio e aqui do lado um homem em pé, para você comparar, tá? Então a câmera tem o tamanho de um homem de pé. Vai ser a maior câmera já construída para um telescópio. Ele vai ser um telescópio terrestre, não vai ser um telescópio espacial, né? Mandar uma câmera desse tamanho para o espaço vai custar um absurdo, né? Um custo imenso. Mas vai ser um telescópio terrestre que vai varrer todo o céu, vai fazer um survey de todo o céu, obtendo os mais diversos tipos de dados do céu. Para poder trabalhar, né, varrer todo o céu e trabalhar ainda com uma câmera desse tamanho, ele vai ter uma ótica especial, ele não vai estar limitado àquele desenho clássico que a gente tem de telescópios, que é espelho primário, espelho secundário, e depois joga a luz para os detectores, como a gente viu na aula sobre telescópios. Esse telescópio vai ter uma ótica especial própria para ele, que vai ter 3 grandes espelhos, num arranjo que permita ele trabalhar com uma câmera tão grande varrendo todo o céu. Como a câmera é imensa, a quantidade de dados que essa câmera obtém, né, também é imensa. E isso é um desafio para os astrofísicos hoje, trabalhar com esses bancos de dados gigantescos. Cada noite, esse telescópio vai obter 15 terabytes de dados. 15 terabytes de dados, das imagens que ele vai ter, né? No final do projeto, depois de todos os anos que eles estão planejando que ele esteja ativo, né? Vão ser 15 petabytes de dados, tá? Para vocês terem uma ideia do que isso significa, né? A gente tem arquivos, tipicamente, de megabytes. Os HDs são de giga, 500 giga, alguma coisa hoje em dia, né? 500 giga, algum tera, 1 tera, 2 teras, né? Os nossos HDs hoje em dia. Então, por noite, ele vai encher, tipicamente, 15 HDs por noite. E no final do projeto, né, vão ser mais de 15 mil HDs, digamos assim, só de dados, tá? Mas dados crus, você ainda tem que analisar esses dados e conseguir filtrar. Então a massa final de dados mesmo vai ser muito maior. Estima-se que ele vai ter obtido dados de 37 bilhões de objetos de todo o universo. Então, com essa quantidade de dados que ele vai obter, a gente vai ser capaz de fazer uma cosmologia realmente muito poderosa, né? Uma análise cosmológica muito poderosa de todo o universo. Outro telescópio que promete ser um marco na história da cosmologia observacional é um telescópio espacial que é o James Webb Telescope. Ele é uma espécie de sucessor do Hubble, costuma-se dizer, né, que ele é um sucessor do Hubble. Não é muito certo dizer isso porque ele vai ser bem diferente do Hubble. Ele não vai nem trabalhar na mesma faixa de comprimento de onda que o Hubble observou. Mas ele é uma espécie de sucessor por causa da importância que ele vai ter na astrofísica, isso sim. Porque o Hubble ele foi o telescópio que mais marcou a astrofísica até hoje. E o James Webb Telescope vai ser muito maior do que o Hubble, né? Aqui a gente tem o espelho do Hubble, um homem do lado do espelho do Hubble, para você ter uma ideia, né? E aqui está o espelho do James Webb. Então o James Webb com certeza vai ser um marco na história da astrofísica, assim como o Hubble foi, um telescópio espacial muito importante. Ele vai observar muitas coisas, assim como o Hubble não vai ser um telescópio dedicado só para um tipo de objeto, mas vai ser capaz de trabalhar com muitos objetos diferentes. Agora, para a cosmologia, ele vai ser importante porque ele vai ser capaz de captar a formação das primeiras estrelas do universo. Então ele vai ter capacidade, né, para olhar para uma distância tremenda e ver as primeiras estrelas do universo se formando. Também vai poder, então,
Você vai ver as primeiras estrelas, vai ver as primeiras galáxias também, e a gente vai ter um quadro muito completo da evolução das galáxias, formação e evolução das galáxias. Isso é muito importante para a cosmologia. Como a gente já viu nas outras aulas, quando nós rodamos modelos de simulação cosmológica, a gente consegue, né, restringir os parâmetros cosmológicos a partir do que a gente observa no comportamento das galáxias. Como as galáxias evoluem ao longo do tempo. Agora, isso é um modelo. Eu preciso comparar isso com alguma coisa observacional. O James Webb Telescope vai ser quem vai dar essa grande parte aí observacional para restringir esses modelos. E vai também estudar os aglomerados de galáxias, que é muito importante para a cosmologia, porque as galáxias são pequenas, olhando para todo o universo, né? A gente precisa olhar os aglomerados de galáxias para entender a evolução do universo como um todo, em termos de estrutura. Então, um telescópio que vai ser muito importante para a gente. Quais são as questões observacionais de cosmologia que nós queremos responder hoje? 2017, quais são as questões observacionais de cosmologia mais importantes que estão por aí, né? Então eu peguei aqui de um artigo desse astrofísico, quais são as perguntas mais importantes? Ele citou várias, né? São, qual é a idade do universo? A gente precisa restringir a idade do universo a partir de vários parâmetros, várias observações distintas e independentes. Porque uma observação pode ser afetada por um tipo de dado, por um tipo de alguma coisa, de viés, que a gente chama, etc. Então é muito importante que eu tenha a medida de tempo, de idade do universo, obtida de modo independente de vários parâmetros diferentes. Por exemplo, a partir da taxa de expansão eu tenho como calcular uma idade para o universo. Essa idade da taxa de expansão é completamente independente da idade que eu vou medir a partir da idade do universo, que eu vou medir a partir da idade das estrelas. Então eu vou observar várias estrelas tentando achar a estrela mais velha do universo. A estrela mais velha que eu observar não pode ser mais velha do que o universo, do que a idade que eu medir para o universo a partir da taxa de expansão. Precisa ser coerente. E assim como essas duas, há diversas outras maneiras de medir ou restringir a idade do universo. E é isso que se quer fazer hoje, claro, com mais precisão. A gente já tem indicadores, né? Mas a gente precisa melhorar isso daí. Como é que as galáxias se distribuem em larga escala, em termos de aglomerados e superaglomerados de galáxias? Isso vai ajudar a restringir a evolução do universo. E mais do que isso, a gente precisa responder melhor se o universo é homogêneo ou não. Ou seja, se eu posso pegar uma parte do universo e dizer que ela tem as mesmas propriedades físicas, na média, claro, né, de outra parte do universo. Essa resposta não foi dada uma resposta satisfatória para essa pergunta, tá? E a gente então precisa fazer isso, para saber qual é o volume mínimo que caracteriza um universo homogêneo. Eu sei que se eu pegar, por exemplo, um volume do tamanho do sistema solar, o universo não é homogêneo na escala do sistema solar. Porque se eu pego e olho aqui o sistema solar, eu vejo uma estrela e planetas. Se eu vou para o lado, eu vejo espaço vazio. Então as propriedades médias não são iguais, né? Agora, se eu pego em termos de aglomerados e galáxias, aglomerados e aglomerados de galáxias, já começo a ter uma medida sempre homogênea. Como a gente viu nos princípios ali da cosmologia, homogeneidade e isotropia, né? São princípios teóricos que a gente precisa validar observacionalmente. E as evidências para a matéria escura, que é uma coisa que a gente ainda não sabe o que é, né? Vou falar mais sobre matéria escura do ponto de vista observacional nessa aula, mas a gente não sabe o que é. E quais são as evidências observacionais da matéria escura? Como a gente pode restringir melhor isso? Outras perguntas são: como é que as estruturas se formam no universo? As estruturas cosmológicas, evidente, né? Aglomerados e aglomerados de galáxias. Que tipo de dados a gente pode obter para restringir melhor a formação e estruturação desses aglomerados? E onde que estão, se eu tenho matéria escura e energia escura, onde é que está a matéria normal, que ele chama de baryons? Elas estão dentro ou se distribuem também fora das galáxias? Como é a forma dessa distribuição dessa matéria? A gente precisa de novo, são problemas observacionais, né? Então temos vários modelos, várias teorias, mas agora eu quero dizer, para um pouco as teorias, vamos para a observação, vamos ver se a gente consegue restringir algumas coisas aí.
E a distribuição verdadeira das populações de galáxias. Isso, esses surveys, como o do LSST, são extremamente importantes, porque você tem que literalmente contar galáxias. E para contar galáxias, você precisa poder ver a maior parte das galáxias. Você não pode ter um telescópio que te deixe limitado a só galáxias próximas, ou só galáxias que emitem muito no infravermelho, ou só galáxias que emitem muito no ultravioleta. Você precisa contar galáxias no maior volume possível e da maior quantidade de características possíveis também. Senão você vai ter uma contagem falha. Sempre nós temos uma contagem falha, mas quanto melhor for o equipamento, né, menor a chance da gente estar errando feio. Dos parâmetros observacionais da cosmologia, um dos mais importantes, talvez um dos primeiros parâmetros observacionais assim, que revolucionaram, né, a cosmologia, tenha sido a detecção das ondas da radiação de micro-ondas cósmicas de fundo. Claro que tem a expansão do universo do Hubble, só que a expansão do universo do Hubble revolucionou a cosmologia do ponto de vista observacional, né? A gente restringiu um monte de modelos, mas demorou até a gente poder ter dados em larga escala do universo, né? Em escalas realmente cosmológicas do universo. A medida do Hubble era para galáxias próximas. E a gente foi aumentando a distância com o tempo, mas em escalas cosmológicas que abrangiam todo o universo, são mais recentes esses tipos de dados. Por outro lado, a radiação cósmica de fundo, ela não. Ela, por si só, pela sua natureza, já é um tipo de medida que é cosmológico, que é de todo o universo. Não existe radiação cósmica de fundo daqui. A radiação cósmica de fundo que a gente mede é uma medida de todo o universo, é cosmológica sempre. Então essa é uma medida, talvez uma das primeiras medidas cosmológicas de todo o universo que influenciaram muito na cosmologia. Aqui você tem dados de 3 telescópios diferentes espaciais. O primeiro telescópio que fez uma medida sistemática tentou fazer uma medida sistemática de todo o céu, é o satélite COBE. E você vê que ele era um satélite que media, né, a radiação cósmica de fundo, mas sem grande resolução. A resolução dele era baixa, por isso ele parece também até desfocado aqui. Você tem regiões azuis e regiões verde clara para indicar a diferença de temperatura, onde a radiação cósmica é um pouquinho mais quente, um pouquinho mais fria. Em princípio, a radiação cósmica de fundo tem a mesma temperatura para todo o céu, mas há desvios mínimos, milésimos de graus, esses desvios que indicam inhomogeneidades primordiais no universo. Onde a radiação no momento em que a radiação ficou livre para percorrer todo o espaço, ela encontrou regiões um pouco diferentes umas das outras. E ao passar por essas regiões, então, nós temos essas características de flutuação de temperatura. Como eu disse, ele tinha pouca resolução, parecia um pouco fora de foco. A tecnologia era limitada, né? Depois dele, 10 anos depois dele, foi lançado o WMAP. Se você conseguir observar, o WMAP consegue identificar pedaços muito menores no céu. Então, onde a gente viu uma grande mancha verde, na verdade o que eu tenho ela está intercortada por pedacinhos azuis. Aqui eu tenho a maior parte azul, aqui a maior parte verde. Mas em uma e em outra há pequenas regiões, há pequenas flutuações de temperatura também, tá? E depois do WMAP veio o satélite Planck, que eu já falei para vocês também, e que obteve o mapa de todo o céu, mais amplo do que o do WMAP, com mais resolução, e em vários comprimentos de onda também, vários comprimentos de onda. E os dados do Planck revolucionaram a cosmologia. Vou mostrar daqui a pouco. Com esse tipo de dados aqui, a gente consegue colocar bons limites nos modelos cosmológicos e ter um modelo cosmológico muito mais preciso para o nosso universo. Aqui é só uma passagem, né, dos vários tipos de dados que o Planck tem. São vários comprimentos de onda, tá? Então nós temos aqui 9 comprimentos de onda diferentes em que o Planck observou o céu para varrer a radiação cósmica de fundo, porque ela está em vários comprimentos de onda, né? E assim restringir melhor os modelos cosmológicos. A radiação cósmica de fundo ela é muito importante para várias coisas,
Mas uma delas é medir a curvatura do universo, a geometria do universo. E esse é um parâmetro cosmológico bastante importante, porque dele depende a evolução do universo, a expansão do universo, a contração, como é que o universo vai crescer, né, se transformou e vai eventualmente se acabar, vai morrer, né? Para você ter uma ideia, a gente tem o que acontece é o seguinte: eu tenho a radiação cósmica de fundo e eu tenho um satélite medindo. A radiação cósmica vai passar pelo universo e vai sentir, né, entre aspas, a geometria do universo. Se o universo tiver uma geometria, por exemplo, hiperbólica, como essa daqui, as flutuações ocorrem, né, com tamanhos pequenos, menores, do que se o universo for plano, as flutuações são um pouquinho maiores. Se o universo tiver uma geometria esférica, as flutuações seriam maiores ainda, em termos de tamanho, tá? Isso a gente pode testar, então. Eu posso observar a radiação cósmica de fundo e comparar com o que deveria acontecer em cada cenário. Para fazer isso, os astrofísicos transformam o mapa da radiação cósmica de fundo, conforme eu mostrei antes, num gráfico. Porque não dá para fazer essa análise só olhando, né, a olho para o mapa. A gente precisa de números para quantificar e comparar com os modelos. O mapa que a gente faz é assim, olha só. A quantidade de anisotropia, que a gente chama de potência de anisotropia, quantidade, né? Quanto mais flutua, quanto menos flutua, em função do tamanho da escala de angular da flutuação. Se a flutuação ocorre, né, eu tenho uma esfera, se a flutuação ocorre num lobo e no outro lobo da esfera, num hemisfério e no outro hemisfério, seria uma flutuação do tamanho de 90 graus, ou seja, um lado é quente e outro lado é menos quente, né? Então seria 90 graus, tá? 90 graus. Então a flutuação aqui. Em termos da radiação cósmica de fundo, a flutuação é baixa nessas escalas angulares. Se a escala angular vai diminuindo, chegando até a escala angular de 1 grau, mais ou menos, né? Então, a flutuação é bem grande. A maioria das flutuações ocorrem nessa escala angular, tá? 1 grau, aproximadamente 1 grau. Se você diminui ainda mais, né, você vê aqui que a flutuação pode aumentar ou diminuir, dependendo da escala, tá? O Planck deu dados para a gente até aqui, é 1/4 de grau de flutuação, e ocorre flutuação também. Acontece que, de acordo com a geometria e o modelo cosmológico, esse gráfico aqui muda. Então eu posso comparar o meu modelo com os dados. Eu coloco um na frente do outro e vejo, né, qual é o modelo correto. Aqui tem uma comparação como essa para você olhar. Em vermelho eu tenho um modelo cosmológico. Em azul são os dados. Então, os dados estão de acordo, né? Desculpa, o modelo cosmológico está de acordo com esses dados aqui, tá? Esse modelo cosmológico, é o modelo cosmológico padrão, que a gente já falou várias vezes dele, é o lambda CDM, né? Tem energia escura e matéria escura. Então, nas proporções certas, a gente consegue restringir, né? Explicar a anisotropia da radiação cósmica de fundo. Outro dado importante que o Planck nos deu, a partir das suas observações, foi restringir a constante de Hubble. O valor da constante de Hubble. A constante de Hubble ela é um pouco difícil de medir e ela teve vários valores ao longo do tempo. Aqui você tem os valores da constante de Hubble em função de vários tipos de medidas, tá? Aqui são medidas mais antigas e aqui medidas mais recentes. O WMAP e depois agora o Planck. O Planck foi quem deu a melhor medida para a gente até esse momento, tá? Da constante de Hubble. E a constante de Hubble é um parâmetro fundamental em cosmologia. Em cosmologia, tudo depende do valor da constante de Hubble, porque ela é quem determina a taxa de expansão do universo em determinado instante. E se eu mudo a constante de Hubble, eu mudo a taxa de expansão do universo, eu mudo todos os parâmetros cosmológicos. Então, por exemplo, a partir da constante de Hubble, eu consigo determinar uma idade para o universo. Hoje, a partir dos dados do satélite Planck, a idade mais precisa para o universo é essa daqui. 13 bilhões de anos e 799 milhões. Né? 13,799 bilhões de anos, com essa barra de erro. Nós temos
quase 70% de energia escura, né, de toda a energia, toda a matéria do universo, né, 70% de energia escura, 27% é matéria escura e matéria normal é só 5%. E o universo é incrivelmente plano. Dos dados do Planck, o nosso universo é plano, muito, muito plano, tá? Incrivelmente plano. Tão plano que surpreende os astrofísicos. Ainda hoje a gente procura boas explicações para por que o universo é plano. Uma delas é a teoria da inflação cósmica, né? Do Alan Guth e vários outros cosmólogos aí. Mas algumas pessoas não concordam com ela. Ainda procuramos por outras explicações, talvez melhores do que essa. Aqui eu coloquei um vídeo da Agência Espacial Europeia só para ilustrar para vocês como é difícil fazer a medida com o Planck. Porque a gente tem os dados aqui finais, mas a medida verdadeira não é assim. Quando eu pego o satélite e vou tirar uma imagem no pedaço do céu, vem tudo ali naquele pedaço do céu, né? Vem estrelas, vem poeira da própria galáxia, vem outras galáxias, vem um monte de coisa. Então, para obter esses dados só da radiação cósmica de fundo, eu preciso me livrar de toda essa poluição que vem junto com os meus dados. Então, aqui ele mostra, ele vai descascando, né, os vários tipos de dados, mostrando isso para a gente. Então nós temos os dados primeiro com toda a informação, né? Não estou vendo radiação cósmica de fundo aí. Então ele selecionou, né, extraiu primeiro as fontes individuais, estrelas, galáxias, etc. Depois ele vai tirar a emissão de rádio da Via Láctea, que está contaminando, né, a radiação cósmica de fundo. Depois ele vai tirar a emissão de poeira da Via Láctea, que também está na frente da radiação cósmica de fundo. E aí sim a gente vai ter um mapa da radiação cósmica de fundo. Então é preciso tirar todas essas componentes. E eu não preciso dizer para vocês que é um trabalho bastante sofisticado, difícil de fazer, né? Identificar cada uma dessas componentes. O Big Bang, o modelo do Big Bang, faz uma previsão muito precisa para a gente da quantidade de elementos químicos formados no começo da expansão do universo. A gente chama isso de nucleossíntese primordial, ou seja, a síntese primordial, a primeira síntese de núcleos. O Big Bang, no modelo do Big Bang, né, o universo estava se expandindo e no começo da expansão ele estava muito quente. Muito quente. Mas à medida que ele ia se expandindo, ele ia se resfriando. Em um determinado momento, a temperatura caiu ao ponto de permitir que os núcleons se formassem. Ou seja, 2 prótons e mais alguns nêutrons se ligassem para formar um núcleo de hélio ou para formar um núcleo de outros elementos químicos, né? Se a temperatura é muito alta, eles não conseguem parar juntos. Numa temperatura alta, essas partículas estão agitadas e não param juntas. Quando eu baixo a temperatura, a partir de uma temperatura crítica, elas se juntam. Só que a temperatura do universo foi diminuindo a uma certa taxa. Então, num determinado instante, eu tinha temperatura para formar um tipo de núcleo, né? E não tinha temperatura suficiente para formar outros tipos de núcleo. Mas o universo continuou se esfriando. Então, pode, em algum momento depois, ter formado outros tipos de núcleo. Essas sutilezas de temperatura crítica, taxa de resfriamento, quantidade de núcleons presentes, densidade do universo, etc., determina a quantidade de elementos químicos formados primordialmente. Então, nesse gráfico aqui, a gente tem a abundância de elementos primordiais, vários elementos primordiais, em função do hidrogênio. O hidrogênio foi formado em maior quantidade, porque o hidrogênio é um próton, né? Ou seja, os prótons que não se ligaram a nada, né? Então, tudo em função do hidrogênio. Depois do hidrogênio, o mais abundante, primordialmente, era o hélio 4. Depois o deutério, que são um próton e um nêutron, o hélium 3 e o lítio. Tá? Em função da densidade de matéria, porque depende, né, a quantidade de prótons e nêutrons disponíveis, muda a quantidade de núcleos que eu posso formar. Em função da densidade de matéria, eu tenho uma proporção inicial.
E aí é uma coisa muito importante, os satélites espaciais, né, eles podem nos dizer qual era a densidade primordial do universo. Por exemplo, radiação cósmica de fundo, pode me dizer qual era a densidade primordial do universo. E aí eu tenho uma previsão teórica bem clara para qual é a nucleossíntese primordial, a fração de elementos químicos primordiais formada. Agora eu preciso ir medir isso e ver se uma coisa fecha com a outra. Essa é a parte da observação, né? Eu preciso fazer essa medição. Baseado na densidade, né, que o WMAP nos deu, nós tínhamos essa previsão aqui. Tá? E ela fecha perfeitamente com a observação de elementos primordiais. Que é uma observação, são dados muito difíceis de se obter. O que você tem que fazer é identificar uma nuvem de elementos químicos, né, que nunca sofreu nenhum tipo de interação no universo. Ela está lá desde a origem do universo, sem interagir com nada. E sem nada acontecer lá dentro. Não surgiu estrela, não teve explosão de supernova, nada. Ela está inerte, parada ali, desde o começo do universo. Ou seja, há 14 bilhões de anos sem acontecer nada. Você pode imaginar que são poucas as nuvens, assim, primordiais, né? E ainda tem outro problema. Se não formou nada nessa nuvem, não tem estrela, não tem nada, ela também não emite luz. Então, por si só, eu não vou ver essa nuvem brilhar, né? Como eu vejo uma estrela, como eu vejo uma galáxia. Ela está ali. Então, para fazer esse tipo de medida, a gente tem que pegar um telescópio e apontar para um objeto muito distante, lá próximo da origem do universo. Um quasar, que tem uma galáxia, uma luz muito intensa, né? E torcer para que a luz desse objeto passe por uma nuvem primordial dessa. Se ele passar por uma nuvem primordial dessa, eu vou conseguir medir o espectro dessa nuvem e identificar as proporções de elementos químicos. Então, a gente, se tiver dados como esse, consegue identificar a proporção primordial de elementos químicos do universo. Claro que eu nunca vou saber se uma nuvem é totalmente primordial ou não. Se a luz desse quasar é bem do jeito que eu estou imaginando que é, para descontar o efeito dele sobre o espectro ou não. Então eu tenho que fazer várias medidas dessas e comparar essas várias medidas, né? É um trabalho bastante difícil, mas o que já foi feito até agora concorda com a previsão do Big Bang. Dos trabalhos, dos efeitos mais importantes que nós temos de cosmologia, das medidas, mais importantes que nós temos em cosmologia, sem dúvida nenhuma, a distância aos objetos é uma dessas medidas. Tá? A gente precisa saber a distância até os objetos para poder saber a taxa de expansão do universo. Senão eu não sei, né? Se eu não souber a que distância está um objeto, como é que eu vou saber a taxa que o universo está se expandindo? Eu não sei qual é a distância, como é que eu vou saber como é que o tamanho muda, né? Se eu não consigo medir distância, né? Então eu preciso medir distâncias. Hoje, uma das maneiras mais precisas para se medir distâncias em escala cosmológica são explosões de supernova do tipo 1A. Essas supernovas, lembrando a aula de estrelas que a gente teve, são supernovas em que eu tenho uma estrela, normalmente na sequência principal, uma estrela adulta, e essa estrela ela está perdendo matéria para uma estrela anã branca, uma estrela que já morreu, né? No sistema binário, uma estrela evoluiu, perdeu as camadas externas, ficou o núcleo, a anã branca, então a outra estrela do par binário perde matéria para ela. E a matéria cai sobre a anã branca. Ela vai caindo na forma de um disco sobre a anã branca e se depositando sobre a anã branca. Agora, as anãs brancas são objetos muito interessantes. Eles são objetos que nós chamamos de degenerados. Eles têm a seguinte característica. Você vai colocando matéria, hidrogênio, que cai aqui da outra estrela sobre ela, né? E essa matéria vai se depositando. Chega num determinado momento que essa matéria, por causa da pressão muito alta, funde. Acontece a fusão do hidrogênio. E essa fusão do hidrogênio, né, causa a explosão da estrela. Esse é um fenômeno de nova. Agora, se eu colocar muita matéria, chega num determinado momento e não fundir, né, não fundir o hidrogênio, se eu conseguir, né, colocar matéria sem atingir essa temperatura crítica, vai acontecer um fenômeno ainda mais interessante.
essa matéria, né, essa anã branca vai colapsar, vai atingir o que a gente chama de limite de Chandrasekhar e vai acontecer uma explosão de supernova do tipo 1A. Ou seja, a estrela colapsa pela quantidade de matéria que eu tenho. Esse limite de massa que a anã branca pode ter, né, pode ir depositando, ele é igual para todas as anãs brancas, ou aproximadamente igual para todas as anãs brancas, de 1,44 massas solares. Então, quando eu colocar o hidrogênio suficiente para a anã branca atingir 1,44 massas solares, se eu colocar um pouquinho mais, ela vai colapsar, gerando uma supernova do tipo 1A. E como essa massa é igual para todas elas, ou muito parecida para todas elas, a quantidade de energia liberada nessa explosão, em teoria, é igual para todas as supernovas 1A. Não é exatamente igual, um pouquinho diferente, tem umas nuances aí, mas é igual para, podemos dizer assim, que é igual para todas elas, tá? Ou muito parecida. E aí a gente tem um medidor perfeito de distância, porque essa explosão libera muita luz. E a quantidade de luz liberada, como eu disse, a gente pode assumir como sendo igual para todas elas. Então, se eu tenho uma supernova do tipo 1A explodindo aqui, eu sei qual é a quantidade de luz que ela emitiu. Então, eu sei qual vai ser a distância que eu estou até ela se eu pegar a luz que eu medi. Né? Eu desconto o fator da distância, eu consigo descobrir a distância. Né? Quanto que vai caindo a intensidade com a distância, eu descubro a distância. Então, se ela brilha muito, eu consigo fazer essa medição muito longe. Então, eu consigo medir distâncias no universo em escala cosmológica. Para vocês terem ideia, aqui tem uma escala de distâncias no universo e aqui que a gente pode usar para medir. Então, as distâncias estão aqui, né? Um parsec são 3,26 anos-luz, né? Então, 10 parsecs, 100, 1000 parsecs, 10.000, né? E assim por diante até distâncias cosmológicas. 1000 megaparsecs, tá? 1 gigaparsec. Então, para distâncias próximas da gente, a gente pode usar paralaxe, como a gente já tinha visto. Um pouco maior, mais do que 1000 parsecs, eu posso olhar o espectro da estrela e saber qual é a luminosidade que aquela estrela com aquele espectro deveria ter e fazer o que nós chamamos de espectroscopia, paralaxe espectroscópica. Mais distante ainda, eu posso usar estrelas variáveis, como as RR Liras. Mais distante, já em outras galáxias, posso usar as variáveis cefeidas. Como o que o Hubble usou para poder fazer a medição, né, da expansão do universo. Depois, mais distante do que isso, aí eu só vejo galáxias. Eu tenho galáxias, né? E posso usar relações de luminosidade para galáxias, relações que a gente já viu, como por exemplo de Tully Fisher. Mas além disso, mesmo a luminosidade das galáxias é muito pequena e eu não consigo ver direito a geometria das galáxias. E aí eu vou usar dados de supernovas do tipo 1A. Então, para medir distâncias cosmológicas, eu uso supernovas do tipo 1A. Eu quase vejo, né, distâncias de todo o universo com essas estrelas. Esses três astrofísicos, fizeram isso. São dois grupos diferentes, né? Um americano e outro australiano. Eles fizeram isso e ganharam o Prêmio Nobel de Física em 2011 por ter descoberto com essa técnica que o universo está se expandindo de maneira acelerada. Eles conseguiram medir as distâncias até galáxias e a velocidade de recessão dessas galáxias. Então fizeram o diagrama de Hubble em escala cosmológica. Se a gente olha só para perto da gente, a gente percebe que o universo está se expandindo, mas não consegue dizer se ele está se expandindo acelerado, com taxa constante, ou está diminuindo a taxa de expansão. Se você olha para grandes distâncias do universo, você já consegue dizer isso. Foi o que eles fizeram. E ganharam o Prêmio Nobel por descobrir que o universo está se expandindo de maneira acelerada. Trabalho muito difícil esse que eles fizeram. Para poder detectar uma supernova, você precisa ficar observando o céu para ver se aparece um brilho, uma explosão de alguma supernova em determinado momento. São raras essas medidas, são raros esses eventos de supernova. Então, para fazer isso, eles pegaram um telescópio e ficaram tirando imagens do céu. Várias imagens do céu, noite após noite. E depois comparavam essas imagens para ver se aparecia uma supernova. Por exemplo, numa imagem, aparecia aqui, né, uma galáxia grande e do lado dessa galáxia outra galáxia normalzinha. 3 semanas depois, eles voltaram com o telescópio para o mesmo lugar
e tiraram uma outra imagem. Nessa nova imagem apareceu essa galáxia aqui que quase não tinha brilho, brilhando um monte. Mas é uma galáxia brilhando um monte. Uma estrela aumentando de brilho é uma estrela pulsante ou sofre alguma variação. Mas uma galáxia não varia de luz desse jeito. Uma galáxia são bilhões de estrelas. Uma estrela, né, em geral, não interfere na galáxia. Mas uma supernova, sim. Uma supernova do tipo 1A, sim. Porque o colapso da anã branca libera muita luminosidade. Então eles perceberam que houve uma explosão de supernova, que é um candidato de explosão de supernova. Pode ter sido outra coisa bizarra, mas em princípio um candidato de explosão de supernova. Eles subtraem uma imagem da outra e conseguem identificar, né, certinho a supernova que explodiu, nessa subtração de uma imagem da outra. Tá? E agora, esse telescópio deles que fica varrendo o céu não é muito bom. Porque é um telescópio para ficar tirando um monte de imagens rápido para passar por todo o céu. Ele faz um trabalho um pouco grosseiro, que serve só para identificar candidatas. Uma vez que eles têm identificado uma candidata poderosa, né, a supernova, né, eles faziam o quê? Eles acionavam vários grandes telescópios do mundo todo, inclusive o Hubble, né, para observar o brilho daquela candidata em função do tempo. E aí eram telescópios bons que conseguiam fazer, né, uma observação de grande qualidade. Com essa curva aqui de brilho da supernova e o brilho total, eles conseguiam dizer qual era a distância da supernova. E aí eles também tiravam o espectro da galáxia onde ela estava e sabiam a velocidade de expansão, a velocidade de afastamento dessa galáxia, que é o redshift, enquanto essa galáxia está se afastando da gente por causa da expansão do universo. Então, com esses dados, eles conseguiram fazer, como eu disse, um diagrama de Hubble muito mais preciso. Aqui você tem os dados dos dois times, dos dois grupos, né? Primeiro, dados mais antigos, que não conseguiam observar grandes distâncias. Depois, os dados deles, estão misturados aqui os dados deles, dos dois projetos, tá? Eles eram concorrentes, mas os dois chegaram aos mesmos resultados. Os dados deles aqui, né, a distâncias redshifts maiores. Aqui é um zoom desse quadro aqui, ó. Então você percebe, né, que os dados deles estão com um comportamento bem claro aqui, né, nessa faixa. Acontece que, segundo as previsões teóricas, se o universo estivesse se expandindo com taxa constante, ele deveria estar aqui, os dados. Se ele estivesse se expandindo com taxa decrescendo, os dados deveriam estar aqui. Se ele estivesse expandindo com expansão acelerada, aqui, onde eles estão. Então, eles observaram, né, conseguiram medir, provar experimentalmente, que o universo não só se expande, como se expande cada vez mais rápido. A expansão acelerada. Pouco, ainda não é super acelerada, mas é uma expansão acelerada. Esse daqui é o mesmo gráfico, só que olhando por um intervalo muito maior, tá? Então você tem aqui o tamanho do universo, escala do universo. 0 seria o começo, o Big Bang, o universo com tamanho 0, né? E depois aqui crescendo cada vez mais. E aqui você tem bilhões de anos. Nós estamos aqui no 0 hoje. Então 10 bilhões de anos atrás, 20 bilhões de anos atrás, 10 bilhões de anos no futuro. Os modelos cosmológicos, cada um dá uma ideia, né? Dá uma previsão de idade para o universo. Hoje, os dados que nós temos aqui, né, dão um universo em torno de 14 bilhões de anos. Mas, dependendo dos dados e dos modelos, a gente poderia ter um universo de até 20 bilhões de anos, né? O universo teria começado há 20 bilhões de anos atrás, por exemplo. Tá? São várias possibilidades que os modelos dão. Esses aqui são os dados antigos. Os dados novos, que observaram objetos mais distantes, objetos que estavam mais próximos do começo do universo, estão aqui, ó, nessa região. E eles, como eu disse, favorecem o modelo de universo em expansão acelerada no começo, né? Então a ideia é que no começo do universo ele tenha se expandido de maneira acelerada. O universo estava se expandindo aceleradamente. Ainda temos que determinar bem o que vai acontecer no futuro, né? Como é que o universo vai se expandir daqui para frente. Daqui para frente, né? Isso a gente precisa de mais dados. A gente precisa identificar com certeza qual é a curva aqui, né? Que melhor representa o nosso universo para saber como ela vai ser
para frente, ou seja, o universo vai se expandir para sempre, vai colapsar, ou vai se expandir cada vez mais rápido, ainda mais acelerado. A aceleração vai ser maior ainda no futuro, porque já foi no passado e agora. Uma medida, como eu falei, muito importante em cosmologia, que a gente está buscando refinar mais ainda, é a medida da distribuição de galáxias. Como é que as galáxias e os aglomerados, as estruturas de galáxias, se distribuem em todo o universo? Isso é uma medida muito importante, porque ela dá, né, indicativos da expansão do universo, da estrutura do universo, geometria, diversos parâmetros importantes, tá? Então a gente precisa, né, para poder fazer essa medida, observar estruturas em várias idades do universo. Estruturas hoje, de aglomerados de galáxia hoje, aglomerados de galáxia num certo tempo, radiação cósmica de fundo, várias estruturas. A gente precisa estudar essas várias estruturas porque elas permanecem ao longo da idade do universo. Ou seja, um aglomerado de galáxia não surgiu agora. Um aglomerado de galáxia remonta a como as galáxias, a estrutura dele de hoje remonta a como as galáxias começaram a se formar no passado. A estrutura dele, né, já existia lá no começo da formação das estruturas de galáxias do universo. Então, se eu puder comparar como era o tamanho daquela estrutura com o que ela tem hoje, eu consigo restringir os modelos cosmológicos. A gente diz que pode usar o tamanho dessas estruturas hoje como uma medida, uma régua para a escala do universo. Então, eu tenho uma medida das escalas do universo olhando essa estrutura. Então, eu posso pegar um mapa das estruturas hoje, próximo da gente, um mapa das estruturas do passado, mais distante, e comparar os tamanhos angulares dessas estruturas e diversas coisas. Muito parecido com a radiação cósmica de fundo. Comparar essas medidas e usar essas medidas como uma espécie de régua padrão. Essa régua padrão é extremamente importante para a gente porque é uma medida diferente da que a gente obtém via distância de supernova. A distância da supernova me dá a distância até o objeto, mas não me dá o tamanho, a escala do universo naquela época. Me dá essa escala. Se eu olhar o redshift do objeto, eu tenho a taxa com que o universo está se expandindo. Naquela época que o objeto estava, né? Eu tenho a taxa de expansão do universo. Mas não tenho, de novo, a escala, o tamanho. Qual é o tamanho do universo? Naquela época. Se eu olhar as estruturas, eu tenho essa escala. Então são três grandezas diferentes, mas que se relacionam nos modelos cosmológicos. Distâncias, né? Redshifts, então me dá a taxa de expansão, e escala, tamanho do universo. Todas elas estão, digamos, amarradas uma à outra nos modelos cosmológicos, mas observacionalmente eu preciso obter através de dados independentes. Os físicos chamam essa medida por um nome bastante estranho, que se chama de oscilação acústica de baryons. Tá? A ideia é que as estruturas de matéria, baryons é matéria, pensa bárion, pensa matéria comum, tá? As estruturas de matéria e a luz estavam todas na mesma região no começo do universo. Quando o universo era quente, denso, estavam tudo junto. À medida que o universo foi se expandindo, aumentando de tamanho, aumentando a escala do universo, né? Se esticando, né? À medida que o universo foi se esticando, essas estruturas foram se esticando juntas com ele. Mas num determinado momento, a luz ficou livre para percorrer todo o universo. A densidade de matéria era baixa e a luz, os fótons já não batiam mais na matéria, eles podiam percorrer livremente. Radiação cósmica de fundo nos dá a informação dessa época. Então a luz saiu. Mas a matéria não, a matéria era atraída gravitacionalmente. Então as estruturas dessa época, né, continuaram crescendo junto com o universo. Então, a oscilação acústica de Baryons, nessa medida, nos dá essa escala das estruturas. Uma escala que a radiação cósmica de fundo não é capaz de dar, porque a luz, como eu disse, em um determinado momento ficou livre para percorrer todo o universo. A gente pode medir as escalas do universo, então, comparando dados, né,
do universo primordial, lá no começo, e aí eu posso olhar a radiação cósmica de fundo, porque foi no momento em que, a partir daquele instante que a luz foi liberada, né? Então ainda representava o universo. E eu também posso fazer a medida mais atual, daí não olhando para a luz, mas olhando para a distribuição de galáxias no universo. Então eu preciso fazer um survey, preciso fazer uma varredura de todo o céu, tentando identificar todas as galáxias, onde elas estão. Formar esse mapa aqui de galáxias, né? Esse mapa a gente estaria aqui no centro, quanto mais longe do centro, mais distante, mais para o começo do universo. Então eu vou mapeando todas as galáxias que eu vejo, posição no céu, né, angular, daqui a posição angular, em função da distância. E vou anotando, cada galáxia eu coloco um pontinho, né? Eu vejo que as galáxias estão mais aglomeradas em umas partes e menos em outras, vazios. As estruturas do universo. Conforme eu vejo esses tamanhos típicos aqui, eu sei que correspondem a outros tamanhos típicos em outras épocas. E aí eu tenho o quanto o universo aumentou de escala. Essas medidas são difíceis de serem feitas, porque você precisa varrer todo o céu procurando galáxias. Então você tem bilhões de objetos para catalogar, bilhões de objetos para obter dados, você tem um monte de posições no céu, né, para tirar imagens. Por isso que a ideia do LSST, que é fazer imagem varredura de todo o céu, em vários comprimentos de onda, em imagens de campo grande, não precisar ficar fazendo várias fotos pequenas, tira uma foto imensa, né, aquela câmera gigante, de uma posição do céu, depois vou para outra, e vou melhorando os meus dados cada vez mais. A gente já fez vários surveys desse. Um desses surveys muito importante é o Sloan Digital Sky Survey, SDSS. Você pode inclusive entrar no site do SDSS e brincar um pouquinho com os dados lá, são dados que estão disponíveis, eles liberam os dados, tá? Então, o Sloan fez essa varredura e obteve dados muito importantes que já foram confrontados com dados observacionais e que estão de acordo um com o outro. Desculpa, foram confrontados com dados de modelos, simulação numérica, e as duas coisas batem de estruturas. Então, olha só, em azul você tem os dados do Sloan aqui em cima, aqui é um outro telescópio, um outro survey, e em vermelho você tem simulações numéricas. Veja que as estruturas têm tamanhos semelhantes nos dados e nas simulações numéricas, né? Na verdade, a simulação numérica é mexida, né, os parâmetros, é trabalhada para representar os dados. Claro, né, os dados é o que a gente tem, é o que é a natureza. É a realidade. A simulação, a gente mexe o modelo cosmológico, tá? Então, isso daqui é de suma importância para a cosmologia hoje. A gente pode fazer aqui, nessa oscilação acústica de baryons, uma medida parecida com o que a gente, semelhante ao que a gente já tinha feito na radiação cósmica de fundo. Então, ver como é que essas coisas variam, né? Em função da escala. Então você tem aqui em curvas, essas curvas coloridas são vários modelos cosmológicos, vários cenários e modelos cosmológicos. E os pontos são dados, tá? Então você vê que os dados restringem alguns modelos cosmológicos. Esse roxinho aqui está completamente fora, não tem nada a ver, né? Esse azul claro também está completamente fora. Então favorecem alguns modelos cosmológicos aqui, tá? É assim que se faz esse tipo de trabalho. As questões sobre matéria e energia escura, sem dúvida, são as mais intrigantes para a cosmologia teórica e observacional. E, inclusive, para a física teórica e experimental também. Porque nós precisamos entender o que são esses dois parâmetros, energia e matéria escura, que dominam completamente todos os cenários cosmológicos. Vocês viram, né, naquele gráfico que eu mostrei dos resultados da medida do satélite Planck, que juntas, matéria escura e energia escura correspondem a praticamente toda a energia, matéria, né, E igual a mc², energia e matéria são relacionadas, né, do universo. Praticamente tudo no universo é matéria escura e energia escura. E a gente não tem a menor ideia do que são essas coisas. Então, hoje, essa é, sem dúvida, a grande pergunta da física. Toda a física. O que é energia e matéria escura? O que são essas duas coisas? E a gente precisa responder isso observacionalmente. Os efeitos da energia escura e da matéria escura
não são medidos aqui facilmente, são detectados em escala cosmológica. Então há vários experimentos para ver isso aí, tá? Tentar ajudar a entender um pouquinho melhor isso. Um dos experimentos, tem vários, tá? Eu selecionei um dos experimentos mais interessantes, é o Dark Energy Survey, que começou faz pouquinho tempo e que também quer fazer uma varredura do céu, tentando identificar a densidade de energia e matéria escura no universo. Tá? Os primeiros dados são desse ano e eles mostraram já como é que elas se distribuem aqui no universo. Então, aqui eu tenho regiões com maior densidade e menor densidade em função aqui uma varredura do céu, um pedacinho do céu. Tá? Um pedacinho do céu. A barra aqui dá um tamanho, né, de 1 bilhão de anos-luz. 1 bilhão de anos-luz. Céu da barra. Tá? Então, fazendo essa varredura de todo o céu, se espera compreender melhor como é que essas duas estruturas estão aí, pelo universo. Aqui é só matéria escura, por enquanto, não é energia escura. Apesar do nome do projeto ser energia escura, os primeiros dados são sobre matéria escura. Agora, nem só observando em escala cosmológica a gente restringe os modelos. Os físicos de partículas têm algumas ideias para, por exemplo, o que poderia ser a matéria escura. A gente já discutiu isso numa outra aula, né? Vários cenários de matéria escura. Então, os físicos têm algumas ideias. Podem ser partículas com massa de tanto a tanto, que interagem dessa forma, dessa outra forma, etc. São ideias. Essas ideias precisam ser testadas. As mais promissoras, as que podem estar de acordo com os modelos cosmológicos, né, com as observações cosmológicas, precisam ser testadas no âmbito da física de partículas. Então, já estão sendo feitas algumas medidas na Terra de tentar detectar matéria escura, caso ela seja partícula, por exemplo. Então, bom, essa ideia de partícula fecha bem com o que a gente observa em escala cosmológica. E se for essa partícula, dá para fazer um experimento aqui e tentar ver. Um desses experimentos, tem vários, um desses experimentos é esse Xenon 100, que é basicamente encher um tanque aqui, né, com um xenon, e enterrar isso num lugar protegido de rocha, para proteger de todos os tipos de partículas normais aí, que vêm de todos os lugares do universo, e deixar passar só o que seria matéria escura, partículas de matéria escura. Porque são partículas que não interagem, isso a gente sabe, interagem muito fraco com a matéria. Se elas interagissem de maneira forte com a matéria, a gente veria. Nós veríamos fótons, veríamos radiação eletromagnética vindo daí. Não interagem. Então a gente bloqueia da maior maneira que pode, né? E espera que alguma interaja com o núcleo do xenon. Se ela interagir com o núcleo do xenon, né, vai ter uma série de reações que a gente vai poder detectar. Claro que isso só vai funcionar se a matéria escura for um determinado tipo de partícula que os físicos estão propondo. Então é um experimento arriscado, como os bons experimentos de física são, né? Pode ser que você fique lá por décadas e não observe nada. Isso quer dizer que essa partícula, do jeito que os físicos propõem, não deve ser a matéria escura. Você vai descartar um tipo de matéria escura, vão propor outros 1000, né? É assim que a física funciona, né? Tentativa e erro também. Até agora não detectaram nada. Se tivesse detectado, eu não estaria dizendo que essa é uma das maiores questões da física, né? Se não a maior questão da física hoje. E a ideia é fazer o experimento Xenon 1000, ou seja, aumentar 10 vezes o volume desse tanque aqui para aumentar a chance de detecção. Para finalizar essa parte da cosmologia observacional, eu gostaria de mostrar essa figura que eu acho fantástica. Essa figura resume o nosso conhecimento hoje de cosmologia do ponto de vista observacional. O que nós temos aqui? Nós temos a quantidade de energia escura, fração de energia escura, em função da massa do universo, disponível no universo. Massa que entra massa normal e massa matéria escura, né? Então separa. Como a matéria escura é quase tudo, né? Você pode até pensar que isso é praticamente energia escura em função de matéria escura. Mas entra massa normal também, tá? E nesse gráfico, você vê essas várias cores, elas são restrições observacionais para esses dois parâmetros. Qual é a fração de energia escura e de matéria no universo?
Então, o experimento de supernova do tipo 1A, ele dá essa mancha azul grande aqui em relação à energia escura e matéria escura. Quero dizer, é pouco provável que eu tenha essa fração de energia escura e essa de matéria escura. O mais provável é que eu tenha isso daqui, tá? Essas frações. Então, por si só, o experimento da supernova do tipo 1A dá uma ideia de quanto que deve ter de matéria escura e energia escura no universo, mas deixa dúvidas, deixa em aberto. Mas se você olha as medidas da radiação cósmica de fundo, que é essa laranja, elas dão uma previsão diferente. O experimento é diferente, de outra natureza, completamente independente do experimento de supernova. Então ele dá essa previsão aqui, tá? Essa previsão. Então, juntando as duas, eu já tenho uma faixa mais estreita, né? Mais estreita. Juntando ainda a parte da oscilação acústica de Baryon, que é a verde, eu tenho uma outra previsão ainda, uma outra restrição. Sobra só um miolinho aqui dentro, ó, só esse pedacinho aqui. Tá? Então a gente tem uma boa ideia de quanto que é a fração de energia e matéria escura no universo a partir de 3 experimentos independentes, completamente independentes de cosmologia. E os 3 precisam ser melhorados, a gente precisa restringir com mais precisão. E aqui, a linha preta me diz qual é a fração, né, que eu tenho que ter de energia e matéria escura para ter um universo perfeitamente plano na geometria. Perfeitamente plano. E veja que a linha passa exatamente no meio dessa região aqui. Então é surpreendente que o universo seja tão plano. Isso que eu estava falando antes para vocês. Os físicos têm algumas ideias, o modelo inflacionário é uma delas, mas ainda assim estão surpresos que o universo seja tão plano. É incrível esse tipo de medida, esse tipo de gráfico aqui. E para finalizar, gostaria de mostrar então um outro gráfico semelhante àquele, na ideia de reunir vários experimentos diferentes. Nós temos nesse gráfico aqui a taxa de expansão do universo e a distância no universo em gigaparsecs, distâncias cosmológicas, tá? De todo o universo. Então, a distância que o objeto está em função da taxa da taxa de expansão do universo, né? Ou seja, da razão ali, do tamanho do universo. Você tem dados de vários experimentos, cada um deles aqui, ó, são vários experimentos diferentes. Vários experimentos diferentes, oscilação acústica de Baryon, supernova, vários tipos de experimentos. E a linha aqui, a linha que você está vendo, é um modelo cosmológico. E o lambda CDM, energia escura e matéria escura fria, né? Lambda Cold Dark Matter. Ele prevê isso daqui, então ele está em total acordo com os experimentos. Isso aqui é incrível. Hoje, o conhecimento de cosmologia que nós temos é muito grande já. Nós temos um bom modelo cosmológico, nós temos uma tremenda teoria de gravitação, que é a teoria da relatividade geral do Einstein, nós temos uma tremenda teoria do comportamento das partículas, que é a teoria quântica, e nós temos observações muito precisas da natureza do nosso universo. E as coisas estão fechando. Claro que ainda há muito para se descobrir. A gente precisa descobrir a natureza da energia escura, ou até mesmo se ela existe, né? E a natureza da matéria escura. Também precisamos descobrir isso aí. E é isso. Obrigado.